Pai, Senhor, irmãos, soberano Deus, eterno Pai, aqui estamos, ó Pai, te agradecendo por tudo que tens feito, ó Pai. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua palavra que irá, Senhor, ser administrada pela tua serva, ó Pai. Fala conosco, meu Pai. Precisamos ouvir a tua voz, que possamos sair daqui diferente, não da forma que entramos, ó Pai. E desde já eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Como o Senhor já tem falado aos nossos corações, e eu sou tão grata. Vamos aproveitar que estamos em pé. Abram as vossas Bíblias. Sem delongas hoje. O Senhor, tudo que o Senhor trouxe ao meu coração já foi ministrado aqui nessa noite. Mas vai ficar mais claro ainda. Porque às vezes nós deixamos passar alguma coisa, desapercebemos, mas quando estamos no âmbito espiritual, o Senhor está sempre falando, sempre. No momento que as crianças apresentaram, no momento que as irmãs subiram aqui e ministraram palavras, contaram testemunhos. 2 Timóteo, capítulo 1. Eu vou ler até o versículo 5, para ficar mais fácil a gente entender o contexto. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida da irmã que louvou, que o Senhor continue te usando grandemente, como tem usado. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da parte de Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para encher-me de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em ti. Amém? Amém. Podemos se assentar. Essa carta é uma carta muito conhecida pelos irmãos. Hoje, em especial para as nossas mães, né? Desejo a todas um feliz Dia das Mães. Nossos dias são todos os dias, né, mulheres? Nossa, eu falo que a gente já está fazendo doutorado com os nossos filhos. Meu Deus, pais também, com certeza, as avós. E meditando nessa palavra, que o Senhor já tinha colocado no meu coração há alguns dias, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está na prisão de Roma. Ele escreve para Timóteo essa segunda carta, sabendo que breve será a sua morte, mas ele vem dando orientações a ele, a Timóteo, que está em Éfeso. E quando ele começa a descrever essa carta, ele vem falar de duas mulheres, e essas mulheres já fazem alguns dias que elas estão ardendo no meu coração. A avó Lóide e em tua mãe Eunice. Timóteo é um pastor de Éfeso, é um filho querido de Paulo, que ele adotou, e ao qual ele intercede noite e dia, e tem a alegria de lembrar dele como filho. Então nós vamos falar não só para as mães, mas para os pais, a importância que nós temos na vida deles. Aqui todos nós somos filhos, talvez mães, pais, mas todos filhos. E eu procurei entender e falar, Senhor, a importância que nós, avós, mães, tios,
nosso lar a fé não fingida, a fé verdadeira, sincera. É uma responsabilidade muito grande que o Senhor deu a nós, porque nós estamos olhando para uma geração que está perdida. Olhamos para jovens, adolescentes, crianças que precisam de limites, que precisam ser ensinadas, que precisam ser amadas e instruídas, na verdade. E é pesado, irmãos, irmãs. É pesado. Não é fácil de carregar, de instruir, de cuidar, de amar. Porque dizer sim sempre é muito mais fácil. Mas não é ensinar, não é isso. Né? Então, às vezes nós queremos dar um jeito de aliviar a nossa carga. Tá bom, vai, faz. Tá bom. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer: filho, filha, lá dentro do teu lar, você precisa ensinar, entre muitas outras coisas, mas a mais importante, a fé não fingida. Porque trazer para a igreja, irmãos, nós trazemos, mas é lá dentro do nosso lar, em nossas ações, em nossas palavras, é que nós ensinamos quem está ao nosso redor, filhos, netos, sobrinhos. É nesse momento que nós ensinamos. E aqui, quando ele fala sobre a avó, nós entendemos o quê? Ao decorrer, nós vamos entender que Eunice, ela é judia, porém, o seu esposo, ele é grego. Então, ele vem de uma família mestiça, Timóteo. Mas nós entendemos que a sua avó, desde que ela se converte, a avó de Timóteo, desde que ela se converte, tem sua filha Eunice, ela ensina a palavra. Ela instrui a sua filha no que é certo. E aí a gente entende que com o tempo passando, aquela semente que ela plantou, ela foi germinando, crescendo, tomando força, até que ela teve um filho, casou-se, teve um filho, construiu a vida dela e ela continuou aquilo que ela aprendeu. Eu tenho uma pergunta para as mulheres aqui. Quantas aqui foram ensinadas, aprenderam com alguém a estar buscando ao Senhor? Que tiveram conhecimento da palavra do Senhor Jesus através da avó, da tia? Quem? Levante a mão bem alto. A maioria. É tarefa nossa. É tarefa nossa, mulheres. Essa geração clama. Essa geração clama por socorro. Um trabalho aqui dentro da igreja tem sido feito entre as crianças, entre os jovens, adolescentes, entre as irmãs. Mas nós temos que fazer florescer isso lá no nosso lar, no nosso trabalho, entender que isso é o ID do Senhor. Quando nós fazemos, instruindo, ensinando, dizendo não, esse é o limite. Não também é amor. Dizer basta, você não vai fazer mais, também é amor. E nós estamos vivendo numa geração que não tem limites, que acham que mandam nos pais, nos avós, que acham que mandam dentro do lar. Mas nessa noite o Senhor veio nos trazer a memória: a fé não pode ser fingida. Servir ao Senhor aqui dentro é fácil e é bom, mas você tem que mostrar sua integridade como cristão, como servo de Deus, lá dentro do seu lar, lá no seu trabalho, entre a roda
que você senta com os seus filhos na mesa, a oração não pode faltar, a instrução não pode faltar. E eu vou dizer, porque sou mãe, não é fácil. Você vai repetir milhões de vezes a mesma coisa. Esteja preparada, esteja preparado, pai, porque vai chegar uma fase em que os filhos eles vão sair um pouco da aba da mãe e eles vão passar para a aba do pai. Não que vocês já não estejam ali conduzindo, mas vocês entendem, né? A mamãe, ela cria para a vida e o pai, ele joga para a vida. Diz, vai, agora você vai entender o que é viver. A gente está ali, guardando. E o pai, ele vai instruir, dizer, seja forte, um homem, né? Seja forte, seja valente. Essa instrução vem de vocês, pais, para os meninos e de nós também. E para a mulher, quando é uma filha menina, ela vai olhar para o pai e vai dizer, eu quero um marido quando o Senhor me preparar igual meu pai. Então, o caráter, a figura que eles, filhos, têm é muito forte. E às vezes nós esquecemos de entender e de compreender a responsabilidade que o Senhor nos dá na criação, na educação. Meus filhos estão criados, estão dentro da igreja. Glória a Deus. Então agora você deve ser avô ou deve ser avó. Se não foi, vai ser em breve, em nome de Jesus. Continue instruindo. Porque o filho cresce, irmãos, mas sempre precisa do pai e da mãe, o resto da vida. Vocês, pais, são preciosidade para nós, filhos. E vocês, filhos, são preciosidade para nós, pais. Eu sei que todo pai e mãe que está aqui daria vida pelo filho se fosse necessário. Mas que nós não venhamos esquecer da responsabilidade que nós temos. De instruir, de ter uma boa conversa. E às vezes também não só falar. Porque nós somos pais, somos ótimos de falar. De ouvir. De deixar falar. De entender. Porque quando nós dobramos os nossos joelhos para falar com o Pai, nós nos debruçamos a Ele e falamos, contamos a Ele as nossas provações, as nossas limitações, não é? E Ele, como Pai bondoso, nos ouve. Porque quando terminamos a oração, existe um refrigério dentro da nossa alma, não é? Que nós, pais, também entendamos que é isso que os nossos filhos precisam de nós. Senta aqui, filho. Vamos conversar. Fala você agora. Começa você primeiro. Porque muitas vezes, irmãos, famílias estão sendo destruídas por falta de diálogo. A boa conversa está faltando. Isso aqui, tem tirado a boa conversa à mesa, a boa conversa no sofá da sala, tem tirado a comunhão, a unidade da família. Então que venhamos tomar cuidado. Você está muito tempo no quarto jogando videogame, pode sair. Vai mesmo. Vamos conversar. Vamos voltar a falar com os nossos filhos. Filhos, vamos voltar a ter comunhão e unidade com os nossos pais. É necessário. Uma família em Cristo precisa ser unida, porque a palavra de Deus diz que ali o Senhor ordena a bênção. Irmãos, somos irmãos. Precisamos ter diálogo. Vai ter atrito? Vai. Mas sem boa conversa se resolve, irmãos. O que não pode faltar é a conversa, é o diálogo. É você ouvir a outra parte e não ouvir só a sua parte. Mas eu estou certo. Deixa o irmão falar também. Vamos fortalecer o vínculo da unidade lá dentro do nosso lar, lá no nosso trabalho, lá na faculdade, na escola. Seja bom ouvinte.
A palavra diz que é muito bom mais ouvir do que falar. Vamos ouvir mais. Eles precisam, os nossos filhos precisam ser educados, ensinados, instruídos? Sim, mas com mais amor. Porque teve uma vez que esses dias, eu chamei a atenção do meu filho mais velho e o Espírito Santo de Deus falou para mim assim: você não está errada, mas esse tom de voz não era necessário. Então, que nós sejamos sensíveis à voz do Senhor. Porque eu peço para o Senhor todos os dias: ajuda-me, Senhor, a ser uma boa mãe. É difícil, mas então que nós vamos pedir ajuda para que o Senhor me instruímos a ser boa mãe, boa avó, boa tia, boa irmã, para poder instruir uma geração. Porque Timóteo foi pastor de uma igreja primitiva lá no início de tudo. Timóteo estava lá porque teve boa instrução, porque teve diálogo, porque teve amor, porque teve cuidado. Aleluia. Que não falte em nós isso. Às vezes estamos tão atarefados, os nossos filhos querem a nossa atenção, aleluia. Porque se nós não damos, o mundo está doidinho para dar. Ele está sempre pronto a ouvir. E aí, quando nós abrimos os nossos olhos, dizemos assim: o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? É um despertamento para nós. Corrija com amor. Escute com amor. Grandes coisas o Senhor vai fazer em nosso meio. Tenha paciência. Tenha perseverança. Se for necessário, cale-se, não diga nada. O Senhor trabalha, Ele faz. Que o Senhor continue falando nos nossos corações. Eu não vou me estender, a hora é avançada. Mas nessa noite eu quero que você guarde no seu coração. Mães, pais, tios, tias, avós, que nós não tenhamos uma fé fingida, mas uma fé verdadeira, genuína. Que o nosso amor seja sincero. Que nós tenhamos tempo para buscar e para ensinar aquele qual nós amamos. É necessário. Vamos colocar de pé? Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Eu gostaria que as mães viessem à frente. Nós vamos fazer uma oração especial pela vida de cada uma de vocês. Que vocês guardem no coração essa palavra, essa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez você chegou aqui essa noite falando: Senhor, fala comigo. Tenha fé, mulher. Continue perseverando. Porque o Senhor é aquele que faz aquilo que aos nossos olhos é impossível. Olha quanta mãe linda. Eu amo todas vocês, viu? Como eu tenho carinho por cada um de vocês. Mulheres guerreiras, mulheres de Deus que me ensinado com um abraço, um sorriso, uma palavra, uma atitude. E eu peço que o Senhor guarde a vida de vocês. Que o Senhor continue dando graça, sabedoria, direcionamento, discernimento, visão. Para que todas essas mulheres que estão aqui e as que aqui não estão hoje sejam alcançadas com a graça do Senhor. Para que venhamos fazer aquilo a qual o Senhor nos chamou para fazer. Talvez você não tenha tantas habilidades aqui no púlpito. Talvez você ainda não saiba qual é o seu púlpito. Às vezes é sentado do lado de alguém lá no ônibus, lá no seu trabalho, no evangelismo na praça. Nem todas têm o mesmo púlpito. Eu ouvi essa semana de uma pastora e eu falei: é verdade. Às vezes os nossos púlpitos são diferentes. E glória a Deus por isso. Talvez seja só lá dentro do seu lar, mas que você seja atalaia lá. Não esmoreça na fé. Continue buscando a face do Deus vivo. Eu não tenho forças. Hoje o Senhor vai renovar as suas forças. E você vai voltar a buscar o Senhor. Nas madrugadas, quando Ele te acordar, você não vai passar desapercebida. Você vai
vai dobrar os seus joelhos. Quando o Espírito Santo falar para você de manhãzinha, hoje você jejua, você vai dizer, tá bom, Senhor. Tu vai ficar sensível à voz do Pai. Senhor, Pai querido, Pai maravilhoso. Unidas, Pai, toda a tua igreja, os irmãos que aqui estão, clamam também, Pai, por nossas vidas. Mães que geraram e que ganharam um presente do Senhor, Pai. Eu peço para Ti, Senhor, derrama da Tua graça, Espírito Santo, que a Tua força, Senhor, venha sobre a vida de cada uma de nós. Nós somos carentes de Ti, Espírito Santo. Oh, Pai, toda angústia, ela vai ser retirada desta noite, em nome de Jesus. Toda opressão maligna que tem, Senhor, tentado contra a vida das Tuas filhas, em nome de Jesus, seja repreendido e desfeito agora. Enche as Tuas servas, reveste de poder, de autoridade e de unção dos céus, Pai querido. Pai, que venhamos fazer a Tua vontade, o Teu querer na face dessa terra. Senhor, cura traumas, Pai. Oh, Senhor, que tem machucado as Tuas filhas, mas o Senhor é o Deus que cura nesta noite. Restaura as forças, restaura o ânimo, traz de volta o sorriso, Senhor. Aleluia. Oh, Pai, visita o lar das Tuas servas. Tu sabes a causa que elas têm entregado em Tuas mãos, Senhor. Fortalece as Tuas filhas, Pai. Entra com providência. Faz o Teu querer, Senhor. Nós queremos o Teu agir. Pai, do alto da cabeça, da ponta dos pés, eu peço renovo. Renovo, Senhor. Renovo, Papai. As Tuas filhas necessitam de um renovo. A Tua palavra diz que mesmo que a árvore esteja cortada, ao cheiro das águas ela vai se renovar. Amém, açúcar. Talvez nós entramos aqui muitas dizendo, eu estou sem condições, mas o Senhor é o Deus que restaura. Fortalece as Tuas servas, Senhor. Dá a elas ânimo, graça e visão. Que elas continuem sendo canal de bênção, aonde elas colocarem a planta dos pés, Pai querido. Eu te peço, Senhor, e te agradeço, porque eu sei que o Senhor nos ouve e nos atende, Pai. Engrandecido seja o Teu nome para sempre. Amém. Deus continue abençoando. Uma salva de palmas para as nossas irmãs. Deus continue abençoando a vida de vocês, fortalecendo tudo. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Eu vou passar para a irmã Aline. Pastor, Deus abençoe. Toda mundo nervosa, pastores. Deus abençoe da oportunidade, da confiança. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Deus abençoe poderosamente. Irmã Aline, vem aqui que nós vamos fazer o sorteio para as nossas mães. Glória a Deus. Podem se assentar, irmãos. Paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. Que bom estar aqui com vocês, né? Para poder comemorar mais um dia especial. O Dia das Mães é todos os dias, né? Hoje é um dia simbólico. Eu creio que seja todos os dias de nós honrar e amar nossas mães, né? Antes de começar o nosso sorteio, rapidinho, eu quero, se o senhor me permitir 2 minutinhos, por favor. Eu quero que todas as mãezinhas, por gentileza, fiquem de pé. Antes de nós começar o nosso sorteio, eu tenho uma palavra para vocês essa noite.